Fala projetistas, fora do comum, tudo beleza com vocês? Vamos supor que vocês queiram gerar uma onda senoidal, seja para fazer testes em circuitos na sua bancada, seja para poder montar seu próprio inversor de frequência de onda pura, ou para controlar a tensão no pino de entrada de um regulador de tensão linear para obter uma tensão variável na saída. Assim você monta a sua própria fonte ajustável com controle digital pelo Arduino. O Arduino controla a tensão. Ou que você queira, por exemplo, filtrar ruídos de alta frequência de uma linha de dados de um sensor, como por exemplo o sensor de temperatura LM35. Eu sou Marlon Nardi, professor especialista em programação e eletrônica, e tudo isso será possível com os conceitos que nós vamos ver no vídeo de hoje, pois nós vamos aprender a como converter um pulso PWM em uma tensão DC utilizando um filtro passa-baixas RC. Bora lá? Mas antes de ir pro vídeo, eu tenho um convite muito massa para você. Eu criei um curso gratuito chamado de Primeiros Passos com Arduino, onde você vai aprender os primeiros passos para criar seus próprios projetos com Arduino, mesmo que você esteja começando do zero. Serão 4 aulas ao vivo totalmente gratuitas que vão acontecer dos dias 8, 9, 10 e 13 de março aqui no canal. Para você poder participar gratuitamente desse curso, você precisa se inscrever no link que está aqui embaixo na descrição, mestresdoarduino.com. Quem estiver inscrito vai receber materiais extras que vão te ajudar muito na sua jornada rumo a se tornar um mestre do Arduino. Além disso, quem assistir todas as aulas e estiver inscrito aqui embaixo no link, vai receber um certificado muito massa de participação no curso gratuito. E para quem está ansioso por uma nova turma do meu curso Mestres do Arduino completo, calma, participa primeiro do meu curso gratuito e lá você vai dar os primeiros passos com o Arduino. E ao final do meu curso gratuito, eu vou liberar as inscrições para o meu curso completo Mestres do Arduino. Então nos vemos no dia 8 de março e bora pro vídeo. Bora lá então, galera. Primeiramente, relembrar o que são pulsos PWM, tá? Bem brevemente, só para a gente introduzir a aula. Aqui eu tenho um circuito com o microcontrolador ATmega 328P, que é o mesmo microcontrolador do Arduino Uno. Então aqui eu estou simulando um Arduino, ele está conectado aqui, o microcontrolador com seus periféricos, tá? Eu já ensinei como simular um Arduino Uno no Proteus. Se você ainda não sabe, é só assistir esse vídeo aqui que eu estou deixando na descrição, tá? É um vídeo bem interessante. E olha só, aqui nesse microcontrolador tem uma programação super simples, que é essa programação aqui, na qual eu gero uma onda PWM através do método analog_write, tá? No pino 9. Então eu gero uma onda PWM. Como o nosso gerador de PWM do microcontrolador ATmega 328P é de 8 bits, ele recebe um sinal digital de 8 bits, que é um sinal que varia de 0 até 255. Então, sua saída que varia de 0 até 5 volts, né, o seu duty cycle varia proporcionalmente de 0 até 255. Essa variação de 0 a 255, eu estou causando ela através da leitura analógica do pino A0. Essa leitura analógica do pino A0, como o conversor AD do Arduino é de 10 bits, nós temos um sinal que varia de 0 a 1023. Então aqui eu estou utilizando a função map para converter, para fazer uma relação entre o valor da minha função analog_read, que vai lá e lê um pino analógico, que varia de 0 a 1023, em um número que varia de 0 a 255. Então, toda a variação entre 0 a 1023 vai gerar um valor aqui, de 0 a 255, que eu estou jogando no lugar do parâmetro do duty cycle do meu PWM da função analog_write. Basicamente, então, vario o sinal da minha entrada analógica 0 e obtenho uma saída no pino 9. Eu obtenho um sinal PWM no meu pino 9 proporcional. Aqui no Proteus nós podemos ver, então, deixa eu pegar um osciloscópio aqui, que no meu PB1, que é equivalente ao pino 9 do framework Arduino, PB1 é o pino do microcontrolador, o pino 9 é o nome do pino no framework Arduino. Então, colocando o osciloscópio aqui, nós podemos ver exatamente isso. Uma dica aqui, pessoal, quando o osciloscópio você fechar ele no Proteus e quiser abrir de novo, é só vir aqui em Debug, tá? Aí vir aqui em Digital Oscilloscope. Então, você consegue abrir ele aqui. Deixa eu só dar uma ajustadinha para a gente ver nossa onda com mais facilidade. E olha só nossa onda aqui, variando de acordo com o potenciômetro. A frequência dela é fixa e o duty cycle dela varia de acordo com a entrada do meu potenciômetro. Então percebam,
Com o meu potenciômetro aqui praticamente conectado em 5 volts, eu tenho um período na qual a onda fica ligado muito maior do que o tempo na qual a onda fica desligada. Percebam então que o tempo entre o começo e o final da onda sempre é o mesmo. O que muda só é o tempo na qual ela ficou ligada e desligada. Por isso que a frequência do PWM é fixa e nós conseguimos fazer o que com o PWM, que é justamente a função dele, causar uma variação da tensão média na saída a partir de um sinal digital. Então a gente consegue simular, entre aspas, um sinal analógico, uma variação de 0 a 5 volts num pino PWM do Arduino, uma variação média dessa tensão, controlando quanto tempo o sinal fica em nível alto e quanto ele fica em nível baixo. Quanto mais tempo em nível alto, maior será a tensão média na saída. Dessa forma a gente consegue, além de controlar a tensão, controlar a potência de cargas sem muitas perdas. Ao contrário do processo resistivo, né? Adicionar um resistor para controlar, para limitar a potência de um motor, libera muito calor, joga muita energia fora. Já fazer isso através de um controle PWM não joga praticamente nenhuma energia fora, limitado apenas à resistência de chaveamento do MOSFET que esteja chaveando ou da saída do microcontrolador. Tá? Mas lembrando, essa tensão aqui não é uma tensão DC, ela tem uma componente em frequência que nós podemos ver. Nós temos um sinal ligando e desligando. Quando o sinal está em nível alto e logo desliga, no momento que ele desliga, nessa parte afiada da minha rampa aqui, essa borda afiada, gera um monte de frequências. Afinal, uma onda quadrada nada mais é do que a soma de diversas ondas senoidais. Não é mesmo? Eu vou mostrar isso para vocês no LT Spice. Inclusive, deixo até medir a frequência do PWM do Arduino, que é fixo, né? Ele é fixo. Quem projetou o framework do Arduino decidiu a frequência, mas nós podemos modificar isso através dos registradores. Tá? É bem legal e isso eu mostro dentro do meu curso Mestres do Arduino. Link está na descrição se você tiver interesse. Vamos utilizar um computador aqui com sua entrada de clock ligado ao pino de dados. E aqui eu vou mudar para frequência. Dessa forma nós vamos conseguir medir a frequência do PWM nativo do Arduino. Tá? Então nós temos aqui aproximadamente 490 Hz, 491, dá bem próximo da realidade se você medir com o osciloscópio. Então a frequência base do PWM do Arduino, que você vai obter sem modificar a programação por trás da IDE ou sem utilizar registradores, é 490 Hz. Essa informação é fundamental para o filtro passa-baixa que nós vamos utilizar para converter esse pulso PWM em tensão, beleza? Mas antes, bora aqui para um outro programa, um outro simulador de eletrônica, que é o LT Spice, que é um programa que eu uso há muito tempo. E olha só que interessante, esse programa é uma dica para vocês, é um software Spice, né? É um software de simulação eletrônica open source. Essa versão é o LT, por isso que o nome desse software é LT Spice, uma das que eu mais gosto, apesar de existirem outras. Ele é totalmente open source, gratuito, e você pode baixar aí para simular os seus circuitos de forma estática. No Proteus é de forma dinâmica, não é? Nós conseguimos ver as animações em tempo real, mudar os valores em tempo real, porque ela é dinâmica, ela é uma simulação com movimento, com interação. Aqui a gente escolhe o valor dos componentes e simula uma vez, ele vai dar os dados para a gente de forma estática. Não é tão dinâmica assim, né? Na verdade é estática, não é dinâmica, não é tão divertido, digamos, como o Proteus, porém, convenhamos, né? É um simulador excelente, muito divertido também, porque divertido é aprender eletrônica e programação, né? Que dá para a gente utilizar. Então aqui basicamente eu já criei um novo projeto, eu vou apertar F2 aqui para abrir minha biblioteca de componentes, vou escolher um voltage, né? Vou adicionar meu ground, clicando G, F3 eu desenho os fios. Então aqui eu tenho uma fonte de tensão. Clicando com o botão direito do mouse, indo aqui em avançado, eu posso escolher se eu quero que ela gere uma senoide ou um pulso qualquer. Para a gente gerar um pulso PWM, eu vou escolher aqui uma tensão de 5 volts, que é a tensão do nosso Arduino. Eu vou simular aqui um pulso PWM igual o pulso gerado lá no Arduino, tá? Que a gente simulou no Proteus. Porém, aqui eu vou gerar um pulso PWM com 50% de duty cycle, ou seja, o meu sinal vai estar 50% do tempo ligado e 50% do tempo desligado. Se eu tivesse
um pino do PWM do Arduino com 50% de Duty Cycle. Qual seria a tensão que eu iria obter na saída? Metade da tensão total do Arduino. Se fosse um Arduino alimentado em 5 volts, eu obteria 2,5 volts. Então aqui no tempo de subida eu vou colocar 10 nanosegundos, no tempo de descida também, para equivaler ao tempo de chaveamento de um dispositivo da vida real. Esse é um valor próximo. Período que a onda vai ficar ligada, vou colocar 0,5 milissegundos. E o período total da onda, né? Aqui é o tempo na qual ela vai ficar ligada, na verdade, e aqui é o período da onda, que é a soma do tempo que ela fica ligada mais o desligada. 1 milissegundo. Dessa forma, nós teremos um tempo ligado que será metade do período. Logo, um Duty Cycle de 50%. Beleza? Vou dar um OK aqui. Vou adicionar uma label aqui chamada de VIN, porque apesar de ser a tensão de saída da nossa fonte, ela na verdade é a tensão de entrada do nosso filtro passa-baixa, que é o que a gente vai utilizar. Vou conectar apertando F3, né, para pegar o wire. A label eu peguei apertando F4. Vamos executar uma simulação agora. Vou simular mais ou menos por 10 milissegundos, é um tempo suficiente. Sendo aqui uma simulação de transiente. Vamos clicar aqui em VIN. E já está aqui a nossa onda quadrada, olha só que interessante. Só deixa eu ajustar os limites dela, só para a gente poder visualizar ela melhor. Vou aumentar os limites do meu gráfico, olha só a nossa onda. Bem bonito, né? De 0 até 5 volts, 1 milissegundo é o período total e 0,5 milissegundos é o período que ela ficou ligada. Então nós temos aqui uma onda com 50% de Duty Cycle, olha só que interessante. E uma onda quadrada, ela é formada por uma série de somas de ondas senoidais. Então, para criar essa onda aqui, eu utilizei utiliza-se um monte de ondas senoidais. Nós podemos fazer uma análise da transformada rápida de Fourier aqui no software e nós podemos observar que realmente nós temos aqui a comprovação de que realmente essa onda é composta por diversas componentes em frequência. Olha só, nós temos aqui a principal componente em 1 kHz. Por quê? Porque a frequência desse nosso sinal é de 1 kHz, já que o período é de 1 milissegundo. Inclusive, nós podemos calcular essa frequência a partir do período, né? Sabemos que frequência vai ser igual a 1 dividido pelo período. Logo, 1 dividido por 1 milissegundo, então vamos colocar aqui 1 milissegundo, vai nos dar uma frequência de 1000 Hz ou 1 kHz, que é a nossa frequência fundamental, a frequência principal da nossa onda. Perceba que ela é a que tem maior magnitude, ela tem maior intensidade aqui. E depois nós temos nessa onda quadrada diversas outras componentes em frequências, diversas outras ondas senoidais nas frequências ímpares. Então aqui nós temos nossas subharmônicas ímpares da minha onda fundamental. Tanto até que se a gente olhar essa próxima harmônica aqui, ela está em 3 kHz. Já a próxima vai estar no próximo número ímpar. Olha só, deixa eu recalcular aqui, 5 kHz. E por aí vai, são os múltiplos. O que nós precisamos fazer para converter o pulso PWM do Arduino em um sinal DC é filtrar todas essas componentes em frequências. Então, se a gente filtrar a fundamental e as harmônicas juntos, nós vamos ter uma frequência de corte próximo daqui, que seria em torno de menos de 100 Hz, bem menos de 100 Hz. Então, nós vamos acabar com o sinal sem frequência. Estão vendo aqui? Praticamente, né? Sem frequência. Não existe filtro ideal, todo filtro tem a sua eficiência. Então é isso que nós vamos fazer, utilizar um filtro capacitivo RC passivo para filtrar essas frequências. Porque é isso que um filtro faz, a função do filtro é eliminar frequências de um sinal. Eu vou desenhar aqui então brevemente a topologia do nosso circuito. Um filtro RC vai ser um resistor e um capacitor. Vou pôr ele para cá. E bem aqui nós teremos o nosso sinal de saída. Então o sinal PWM do Arduino entra, passa pelo resistor, é ligado em paralelo com o capacitor, o outro terminal do capacitor está conectado ao ground e nós temos a nossa saída Vout. Para poder calcular o valor desse resistor e desse capacitor, nós podemos utilizar a frequência simples de um filtro passa-baixas RC.
Ele diz que a frequência de corte, nós já vamos falar sobre frequência de corte, ela vai ser igual a 1 dividido por 2π RC, sendo R o valor da resistência do resistor e C o valor do capacitor. Então nós queremos calcular um resistor e um capacitor que gere aqui nessa fórmula uma frequência de corte que esteja bem abaixo da nossa frequência fundamental, para que esse filtro consiga cortar essa frequência fundamental e todas as suas subharmônicas. Então a gente precisa de uma frequência de corte o mais baixo possível. Por exemplo, uma frequência de corte de 15 Hz, de 5, quanto mais baixo, melhor. Claro que daí a gente começa a aumentar muito o valor do capacitor, o tamanho dele, a gente modifica o tempo, aumenta o tempo de resposta do filtro, tem tudo isso. Mas o que acontece aqui é que nós precisamos de uma frequência de corte o menor possível, para que a gente obtenha menos frequência possível, logo um sinal DC mais estável. Como essa fórmula tem basicamente duas variáveis, que são o valor da resistência do resistor e a capacidade do capacitor, nós vamos arbitrar um dos valores. Então eu vou arbitrar aqui o valor do resistor, eu vou colocar um resistor de 10 ohms, ou melhor, 10k ohms, certo? Por quê? Porque esse resistor ele vai gerar uma impedância de saída boa para caso a gente queira colocar essa tensão de saída, ligar essa tensão de saída em uma entrada analógica de algum microcontrolador. Por exemplo, imagine que um Arduino esteja gerando um pulso PWM que você converteu para um nível DC, logo você pode variar através da variação do duty cycle do PWM do Arduino a tensão DC na saída do filtro praça baixa, e o outro Arduino pode ler essa tensão DC estável diretamente na sua entrada analógica, tá? E com 10k ohms a gente garante uma impedância de saída não tão baixa e nem tão alta. Inclusive essa é a impedância recomendada no datasheet do microcontrolador Atmega 318P para garantir que ele leia, que ele consiga atingir suas máximas taxas de leitura, de atualização. É claro que a impedância aqui vai depender da componente reativa, que é o capacitor, porém o resistor vai determinar boa parte dela. Então a gente pode esquecer a parte reativa por enquanto. Nós poderíamos isolar daquela forma a capacitância do capacitor para calcular ela, porém eu já vou colocar aqui o valor de um capacitor que eu sei que vai servir, né? Vou colocar aqui um capacitor de 100 nanofarad, por exemplo. Vamos começar com 100 nano aqui. O que vai acontecer nesse circuito? O capacitor ele vai se comportar como um curto-circuito para frequências altas. Então, toda frequência alta que vier do nosso pino PWM e passar aqui pelo capacitor, ele vai se comportar como um curto-circuito e vai curto-circuitar com ground essas frequências altas. Ele vai se comportar como uma carga de baixa reatância, resistência para essas frequências altas. Como consequência, ele vai essas frequências altas no nosso sinal vão ser atenuadas, reduzidas, o nível de tensão delas vai cair. Já a função do nosso resistor aqui no circuito é garantir que possa haver uma queda de tensão em cima do nosso capacitor e, como consequência, as frequências altas possam ser atenuadas. Se não existisse o resistor, basicamente o capacitor estaria tendo que lidar com altas quantidades de corrente, pois ele iria curto-circuitar diretamente as frequências da nossa fonte geradora. E se a nossa fonte geradora tem capacidade de gerar muita corrente, o capacitor teria que lidar com essa alta corrente, né? E ele não conseguiria causar uma queda de tensão aqui para atenuar essas frequências maiores. Uma fonte ideal, por exemplo, uma fonte de tensão contínua ideal, ela iria fornecer corrente infinita, tanto quanto o circuito precisasse. Dessa forma, se não existisse um resistor aqui, e também considerando que não houvesse resistência nos fios, que eles fossem ideais, a corrente que o capacitor ia ter que curto-circuitar para as frequências altas seria infinito. Logo, por isso que é importante ter o resistor aqui. Claro que no mundo real nós não temos uma fonte nem condutores ideais. Porém, como a gente quer que o nosso filtro não consuma muita corrente, que ele seja mais eficiente, a gente adiciona esse resistor para que as frequências sejam atenuadas com baixa corrente de consumo. Bora executar a nossa análise aqui novamente. Eu vou rodar meu teste. Aqui está a entrada, né, Vin, e aqui vai estar a saída do meu filtro RC. Olha só que interessante. Então aqui a gente já começou a cortar as frequências do meu sinal. Então o que está acontecendo aqui?
Quando o meu pulso PWM sobe para 5 volts, o meu capacitor começa a carregar. Quando ele desliga, meu capacitor começa a descarregar e assim por diante. Como a tensão em cima de um capacitor não pode mudar instantaneamente, ela não pode, porque o capacitor precisa se carregar e ele não pode se carregar instantaneamente, assim como um carro. É impossível um carro frear instantaneamente. É impossível isso acontecer. O carro sempre leva um tempo, por mais que seja um carro com o melhor freio do mundo, no mundo real, né, para frear. Então, o que acontece? Como o capacitor não consegue mudar a sua tensão instantaneamente, as variações de alta frequência da entrada desse filtro não são acompanhadas pela tensão do capacitor. Elas não conseguem seguir, a tensão do capacitor não consegue seguir elas. Então, isso causará uma atenuação nas frequências maiores. E aí o que está acontecendo aqui, ó, o capacitor carrega e descarrega até ele obter um nível de tensão maior. Se nós aumentarmos o valor desse capacitor aqui para 1 micro, por exemplo, e eu vou aumentar aqui o meu tempo de simulação também para uns 100 milissegundos, nós podemos ver que nós vamos ter praticamente filtrado toda a componente em frequência. Claro que sobra um pouquinho ainda, olha só, nosso pulso PWM, e aqui nós temos o nosso sinal, ó, muito mais filtrado. Para a gente filtrar mais ainda, a gente poderia aumentar ainda mais o valor desse capacitor. Porém, teria um problema. O nosso tempo de resposta aumentaria também. O que seria tempo de resposta? A relação de tempo entre uma tensão, entre uma variação na nossa entrada e uma variação na saída. Imagine que um pino do Arduino de repente foi de 40% do duty cycle para 90%. Esse capacitor, se for grande demais, vai demorar mais para carregar. Ou se esse resistor for grande demais. Um resistor com valor de resistência alto demais vai permitir com que menos corrente circule e menos carga chegue até o capacitor e ele leve mais tempo para se carregar. Por isso que o tempo de resposta entre a entrada ir para um sinal e a saída seguir essa entrada aumenta. Então você sempre tem que ponderar para ver qual é a melhor para sua aplicação. Se velocidade não for o problema, aumente o valor do capacitor o máximo que der para conseguir uma saída bem filtrada. Então aqui, ó, mais ou menos em 50 milissegundos, com um capacitor de 1 microfarad, nós vamos ter a tensão média na saída. Vamos dar uma analisada. Clicando aqui em Layout, eu vou conseguir ver a tensão aqui. Então, ó, nós temos 2,54 e na crista aqui da onda 2,42. Está batendo, vamos pegar a tensão média aqui, ó, tá dando em torno de 2,5 volts, que é justamente a tensão que a gente esperaria com 50% do duty cycle de uma onda PWM de 0 a 5 volts. Então tá batendo, nós estamos convertendo um sinal PWM em um sinal DC, muito bom. Então aqui mais ou menos em 50 milissegundos nós temos que o capacitor se carregou e chegou na tensão que deveria, a tensão da entrada. Se aumentar esse valor aqui para 10 microfarad e rodar minha simulação, percebam que o tempo aumenta até mais de 100 milissegundos. Então eu tenho que rodar minha simulação por pelo menos uns 400 milissegundos. Olha só. Então mais ou menos aqui em 360 milissegundos é onde ele vai atingir mais ou menos o seu valor máximo, o seu valor esperado de 2,5 volts. 2,43. Não é 2,5 volts exatamente, porque todo filtro tem uma perca, né? Ele converte um pouco dessa energia em forma de calor, tanto no resistor quanto no capacitor. Inclusive, eu vou voltar aqui o valor do meu capacitor para 1 microfarad, rodar minha análise. Olha só que interessante, né? O capacitor começa a carregar e atinge uma tensão DC estável, né? Muito mais estável do que o próprio pulso PWM. Aqui nós também podemos rodar a transformada de Fourier para analisar o sinal no domínio frequência, não mais no tempo. Então, eu posso clicar aqui e analisar primeiramente, vou analisar aqui o meu pulso PWM. Então, nós temos aquela onda que nós já vimos, né? Aquele formato de gráfico que a gente já viu, da nossa portadora aqui, na nossa frequência, ou melhor, frequência fundamental em 1 kHz e todas as subharmônicas. Já o sinal de saída, nós vamos ver, olha só que interessante, que realmente houve o corte da frequência fundamental e das harmônicas, houve uma atenuação muito significativa, né? Eles baixaram a sua intensidade, ainda tem um pouco, né? Todo filtro converte um pouco da energia em calor, então todo filtro tem uma perca, tá? Tem uma eficiência, mas nós podemos ver que realmente foi cortado as frequências aqui. Inclusive,
Aplicando naquela fórmula lá, nós podemos calcular a frequência de corte. A frequência de corte desse filtro, então, vai ser 2π, multiplicado pelo resistor, o valor do resistor, que é 10K, multiplicado pelo valor do capacitor, que seria 1 microfarad. Aí basta fazer o inverso disso e nós obtemos uma frequência de corte, olha só que interessante, de 15 Hz, 15.91 Hz. Para a gente poder comprovar se realmente está ocorrendo o corte aqui em 15.91 Hz, podemos fazer uma análise aqui em frequência, uma análise AC. Olha só, vamos fazer uma análise AC do tipo década, né? A frequência vai ser mostrada no gráfico em décadas, de 10 em 10. Vamos rodar a frequência por 10 milissegundos. O nosso sinal então vai variar de 1 Hz até 50 kHz. Tá ótimo. Deixa eu só modificar aqui que nós temos que colocar um volt aqui para poder rodar a simulação de análise AC. E vamos rodar a simulação. Olha só o nosso gráfico, que maravilha. Olha que coisa linda. Aqui nós temos, nesse azul contínuo, a magnitude. E aqui no azul pontilhado, a fase do meu sinal. Clicando aqui em Vout, a gente consegue ver então que em menos 3 dB, olha só, deixa eu achar o menos 3 dB, menos 3 decibéis, né? Mais ou menos aqui, nós temos a nossa frequência de corte, olha só que interessante, 15.91 Hz. Então essa é a nossa frequência de corte, é a frequência onde a atenuação do sinal atinge menos 3 decibéis, ou aproximadamente 70% do sinal de entrada, ou 30% de atenuação. É aí que nós consideramos a frequência de corte do nosso filtro. Porque a partir de 3 decibéis, a intensidade do nosso sinal cai de forma exponencial, mais ou menos 20 decibéis por década, tá? 20 decibéis por década. Então o filtro RC passa baixa, ele não é uma coisa assim, a partir de tal frequência ele já corta todas as outras frequências. Não, ele tem um gráfico que demonstra essa frequência de corte dele, né? Essa atenuação que ele gera pela frequência. Bora ver isso no Proteus para ver se funciona também em outro simulador e já já vamos ver na prática. Se você está gostando dessas informações aqui, já deixa o gostei no vídeo para mim trazer mais conteúdo como esse. Aqui no Proteus então, vou adicionar um resistor à nossa saída e também vou adicionar aqui um capacitor, assim como lá, né, no LT Spice, pois nós queremos montar aqui um filtro passa-baixa LC. O valor do capacitor é 1 microfarad que a gente calculou. Lembrando que esse nosso filtro tem uma frequência de corte de 15 Hz e a frequência nativa do framework Arduino do PWM, dos pinos PWM, é de 490 Hz. Então a frequência de corte do nosso filtro continua bem abaixo de 490. 15 é bem abaixo de 490, então a gente vai ter um filtro das componentes alternadas e só a componente DC, só a tensão DC aqui na saída. Eu vou até colocar um osciloscópio para a gente poder ver direitinho. O canal A vai ser a entrada, diretamente conectado ao pulso PWM, e o canal B vai ser a nossa saída do filtro. Bora ver se a gente consegue um sinal DC. Olha só que interessante. Nós temos então aqui o nosso sinal PWM e aqui a tensão DC. Como nós podemos ver, nosso sinal DC contém algumas ondulações ainda, porém são muito poucas. Nós poderíamos aumentar o valor do resistor ou do capacitor para diminuir isso, porém, lembre-se, nós iríamos afetar o tempo de resposta do filtro. Então, você tem que ver o que compensa, tá bom? Para a maioria das aplicações que eu faço aqui, um filtro desse funciona muito bem com esses valores, tá? Então, olha só, eu alterando aqui o potenciômetro e como consequência alterando o PWM da minha onda, eu alterno o nível DC aqui na minha saída. Olha só que interessante. O nível DC desce e o nível DC sobe. Olha só novamente. Percebam a linha azul, como ela desce e ela sobe. Podemos pôr um voltímetro aqui também para ficar mais entendível. Voltímetro conectado e aqui nós temos um sinal de 5 volts com potenciômetro todo no positivo, né? Variando aqui, ó, o nosso PWM, nós variamos a tensão na saída. Então está aqui nosso circuito, pessoal, o Arduino, alimentado por uma fonte externa de 5 volts, tá? Eu alimentei através do pino IOREF, que é basicamente um pino que é conectado aos 5 volts, então já fica essa dica aí, caso falte pinos 5 volts aqui no Arduino, que ele só tem um, né? 2 grounds, 3 grounds, na verdade, são pinos 5 volts. Então nós temos nosso circuito, o potenciômetro está ligado à entrada a 0. Nós temos aqui então o nosso filtro passa-baixas, CRC, com resistor de 10K
e o capacitor de 1 microfarad. Esse daqui é por 16 volts. Aqui nós temos algumas pontas de prova para a gente poder conectar e analisar no osciloscópio, e é isso que a gente vai fazer agora. Vou conectar o canal 1 do osciloscópio à entrada do filtro, ou seja, ao pino 9 do Arduino, e o canal 2 do osciloscópio à saída do filtro. Então de cara podemos ver aqui nosso pulso PWM, estamos agora com o duty cycle positivo de 44,7%, e uma tensão média de 2,24. E variando o potenciômetro, nós variamos a largura de pulso, como consequência a tensão média na saída. Perceba que a frequência do PWM é praticamente idêntica à frequência que o Proteus mostrou lá, 490 Hz. Já no canal 2, nós temos o nosso sinal DC extremamente estável. Olha só que interessante. Conforme eu aumento a largura de pulso, o nosso sinal DC sobe. Olha só. Vou inclusive sobrepor as ondas para nós podermos ver essa mudança. Perceba o quão bem está filtrado e quão bom é o tempo de resposta do nosso filtro passa-baixas. E a tensão no nosso canal 2 do osciloscópio, a tensão na saída do filtro, 2,64, é muito parecida, nesse caso idêntica, à tensão média no nosso pulso PWM, 2,64, 2,64. É normal ter um pouco de variação por causa das percas que ocorrem no filtro. Agora, por exemplo, nós temos uma tensão de 880 mV no PWM, média, aqui, e na saída do nosso filtro, 880 mV. 3,76 volts no PWM, 3,68, muito próximo. Vamos ver a tensão máxima. Aí somem os pulsos, O pino 9 do Arduino basicamente é conectado ao VCC, 5,04 volts, 4,96 volts. Então percebam o quão bem o nosso filtro passa-baixas está funcionando. Inclusive, eu vou aumentar um pouco a escala de tensão aqui do meu canal 1 para a gente ver o quão bem ele está filtrado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar meu canal 2 como acoplamento AC, só para mim poder ajustar aqui a tensão por divisão e minha onda ficar centralizada. Então, olha só. Nós temos aqui pequenos pulsos, mas nós estamos aqui na escala de 50 mV por divisão. Então, realmente, está bem filtrado mesmo. Além de gerar uma onda DC na saída, uma tensão DC estável a partir de um pulso PWM, sabe o que dá para a gente fazer também aqui? Dá para a gente fazer o Arduino gerar uma onda senoidal, para a gente montar nosso próprio inversor de frequência, ou para ter um equipamento, um gerador de frequência na bancada, para a gente fazer testes em circuitos como amplificadores, por exemplo. Então, como que a gente pode gerar uma onda senoidal aqui? Ora, se o filtro passa-baixa está convertendo o duty cycle do nosso pino PWM em uma tensão DC, uma onda senoidal nada mais é do que uma variação senoidal, com base numa função senoidal do nosso sinal, da nossa tensão. A tensão está pequena, uma hora sobe, depois desce, depois sobe, depois desce. Então, se a gente fizer a tensão média na saída do pino PWM mudar numa função senoidal, pequena, depois sobe, depois desce, a gente gera uma senoide aqui na saída do meu filtro. Olha só que interessante. E como que a gente faz para mudar a tensão média no pino PWM? Mudando a largura do pulso, mudando o nosso duty cycle. Então, na verdade, o nosso duty cycle tem que variar os valores de intensidade, de 0 a 100%, lá no Arduino de 0 até 255, de acordo com uma função senoidal. A gente bota essa matemática dentro do software e gera uma onda senoidal. E isso eu vou ensinar detalhadamente nos próximos vídeos aqui. Fica de tarefa para você também implementar essa função. Outra coisa muito interessante que dá para fazer aqui é pegar essa tensão DC do nosso filtro, uma tensão DC estável, e aplicar ela na entrada de um regulador de tensão para que a gente tenha uma fonte com controle digital. Olha só que interessante. A gente pode fazer uma fonte na qual, com um display, com o Arduino, que a gente seleciona a tensão dela, dá um OK, o Arduino controla a largura do pulso PWM, mudando a tensão em cima do filtro RC, mudando a tensão em cima do nosso regulador de tensão, e ele, como consequência, muda a tensão de saída. É claro que aqui, a corrente que o nosso filtro passa-baixa pode fornecer, juntamente, claro que também, além da limitação da impedância do nosso filtro, temos a limitação da corrente do pino do Arduino, ela talvez possa não ser, na verdade, ela não vai ser suficiente para alimentar
o pino de entrada de ajuste do nosso regulador de tensão linear, como por exemplo o LM317. Então não vai funcionar o seu circuito, porque a entrada dele precisa de mais corrente que esse circuito LC pode fornecer, porque a impedância é alta, a resistência, entre aspas, é alta aqui, logo nós vamos ter muita queda de tensão em cima do filtro. O que você pode fazer nesse caso? Adicionar, olha outra dica ali, adicionar um buffer ou um seguidor de tensão para copiar a tensão de saída do filtro, porém com ganho de corrente, com alta capacidade de corrente na saída, com baixa impedância na saída. Dessa forma, você vai ter a mesma variação de tensão, mas com corrente suficiente para excitar a entrada do regulador de tensão. Vou trazer esse assunto em breve também aqui no canal. Esse vídeo está um pouco mais longo que o normal, porém está cheio de conhecimentos que ajudam muito você a se tornar cada vez mais um mestre do Arduino. Eu estou deixando aqui na descrição também um artigo sobre esse assunto, né, como criar o seu próprio conversor DAC, né, que na verdade o que a gente criou aqui foi um conversor digital analógico, né, que o Arduino não possui, o Arduino Uno não possui, o Nano não possui. Esse é o mais simples conversor DAC que existe. E estou deixando um artigo da Microchip, o AN538, que fala justamente sobre isso, caso você queira aprender mais sobre esse assunto. E se você tem interesse em aprender mais sobre Arduino, eu estou deixando um vídeo aqui, ó, que te ensina como calcular o resistor correto para você não danificar o seu Arduino, um vídeo extremamente importante. Não se esqueça de clicar no like, se inscrever e manda esse vídeo aqui no WhatsApp daquela pessoa que você sabe que esse vídeo vai ajudar muito, beleza? Até o próximo vídeo com mais um projeto super louco.